Eu quero destacar o Vasco aqui na minha abertura, porque estava ouvindo o Hugo Moura, que fez o gol do empate logo depois do jogo, ele elogiando o torcedor do Vasco que não desistiu, mesmo quando estava perdendo por 2-0. E, na minha visão, esse time do Vasco, aí, comandado pelo Renato, tem a cara de sua torcida, não desiste. Estava até olhando de novo depois do jogo. Na estreia do Renato, ganhou de virada do Palmeiras. Não é fácil, hein? Ganhar de virada do Palmeiras. Estava perdendo o Fluminense 2-0, ganhou de virada 3-2. Estava perdendo do São Paulo, ganhou de virada. E hoje 2-0 para esse time do Flamengo ir buscar do jeito que o Vasco foi buscar, merece elogios. Tem que insistir até o final mesmo. A gente sabe que clássico é assim, então não ganhou, foi um empate, mas ficou com gosto de vitória para o Vasco esse 2-2. Tocou a bela, acho que é o grande time do domingo, hein? O Vasco. Felipe, o Flamengo, mas eu penso que o Flamengo fez 2-0 e simplesmente chamou o Vasco para cima, convidou o Vasco a atacar o Flamengo e deu no que deu, o Vasco acabou empatando. Muito mérito também do Vasco, do Renato, que fez ótimas substituições que valeram a pena e realmente fizeram a diferença. Eu concordo também com o Felipe, porque o Flamengo com 2-0 começou a tirar os melhores jogadores do time. Que recado você passa? Que o jogo já estava liquidado, né? Mas olha, a nossa enquete de hoje é sobre os clássicos. Já que consideramos aqui, né, unânime, que foram os clássicos surpreendentes, a gente também tem que ter um cuidado, pelo menos eu tenho um cuidado, a gente sempre elogiou ao longo pelo menos desse momento de Leonardo Jardim no Flamengo, a questão do elenco, né? Eu lembro que na semana passada a gente estava falando do time que jogava o melhor futebol, a gente citou o Flamengo aqui. E aí hoje com as alterações... Você acha que envelheceu mal a nosso debate domingo passado? Não, eu acho que assim, o elenco... Porque se a gente fala assim, mexeu errado, o time perdeu força, fica um pouco contraditório da gente elogiar tanto o elenco do Flamengo e de repente agora a gente questionar as alterações. Pode ser que o time das alterações pode ter sido equivocado pelo Léo Jardim, porque de repente os confrontos individuais ali no meio de campo, o Flamengo pode ter perdido depois das alterações, com De La Cruz, com Saúl, os caras que entraram no segundo tempo, né? Porque senão a gente fica meio contraditório aqui, né? O elenco do Flamengo é muito bom. Toda hora que troca os jogadores, o rendimento não cai. Então, pode ser que hoje os jogadores que entraram, de repente, não conseguiram manter o ritmo que o Flamengo estava tendo. Por outro lado, o Felipe falou aqui das boas alterações do Vasco. O Vasco, ele mexe no time, ganha mais força ofensivamente, e eu acho que a rotação do De La Cruz, a rotação do Saúl, acho que não foi à altura do que eu acho que, de repente, o Leonardo Jardim tinha pensado. Porque a entrada desses dois jogadores, na minha opinião, é para você ter um pouco mais da bola. Você ter um pouco mais de posse de bola no meio de campo. E o Flamengo não conseguiu ter essa posse de bola. Por isso, eu acho que o volume maior, devido às alterações do Renato Gaúcho, foi maior do Vasco nesse segundo tempo. O próprio Wallace Ian, que entrou no finalzinho, no lance do cruzamento para o gol do Hugo Moura, ele está perto do... Acho que é o Cuesta que faz o cruzamento, né? Sim. E ele fica assim quase que parado. Pô, aquela rotação do Plata, eu estou falando dos caras marcando, os atacantes marcando. Luiz Araújo, Plata... E o Wallace Ian... Fizeram um bom jogo. Mas eu vou até fazer uma defesa do garoto, vou te explicar. Diga lá. Porque quando se entra no segundo tempo, principalmente no final do jogo... Olha lá. É isso. Desculpa aí. te interromper. Não, mas é verdade. Ele tinha brigado por 3 bolas em sequência. Uma ele saiu com bola e tudo, assim. Você vê que ele estava meio abafado. Normal. Quando você entra no final do jogo, até você entrar na rotação dos atletas que lá estão, é complicado. Você dá o primeiro pique, você dá uma abafada. Então você precisa de certo tempo. Eu acho que ali ele já tinha dado 3 piques em sequência, tinha lutado por 3 bolas assim, em sequência, e acabou que ele deu uma abafada e não deu tempo dele sair. Mas eu achei assim, muito dedo do treinador. Existe o dedo do treinador para você vencer jogos, e a gente tem que ser justo, né? E vir aqui, quando é o momento de elogiar, mas temos que criticar também, críticas de formas respeitosas. E é o que eu estou fazendo agora. O Leonardo Jardim convidou o Vasco a atacar o Flamengo. Certos momentos do jogo, a gente viu o Flamengo todo recuado. O Flamengo se abdicou de jogar. Essa é a verdade. Com esse timaço do Flamengo, sabe assim, então eu já vi por muito menos treinadores brasileiros, outros treinadores, principalmente brasileiros, serem taxados como retranqueiro por muito menos. Né? E esse time do Flamengo hoje, principalmente hoje, foi um time que jogou muito por transição rápida, por contra-ataque. Né? É uma forma de jogar que eu gosto também. Mas para esse time do Flamengo, né?
porque a gente está acostumado a ver, até mesmo com esse treinador, eu acho que hoje tem o dedo dele nesse empate. Porque o cara faz um trabalho bom e é bom, até que a gente não possa comentar as escolhas dele hoje. Não estou nem falando taticamente. Você não acha que passa a impressão? Primeiro, o Flamengo tem muita qualidade, o Vasco teve volume desde o começo, né? O Vasco teve volume, finalizou mais, só que não tem a qualidade do Flamengo, mas ele nunca parou de lutar, de atacar. Você não acha que quando você faz 2-0, você começa a tirar os seus principais jogadores? Saiu o Jorginho, que eu acho que era o melhor do time. Jogou muito bem. Né? Saiu o Pedro, saiu o Samuel Lino. Não dá a impressão de que o jogo está resolvido? Vamos só esperar o fim do jogo? Você vai tirando seus melhores jogadores, não dá uma impressão de que a fatura está liquidada? Então, por isso que eu falei provavelmente a ideia do Leonardo Jardim era ter essa bola com a entrada dos jogadores que eu citei aqui. Principalmente os dois do meio de campo ali, o Saul, que tem essa característica, e o De La Cruz. O De La Cruz ainda é mais dinâmico do que o Saul. Só que o Vasco, quando ele coloca o Adson, por exemplo, que tem que abrir mais o campo, tem mais a jogada individual, você prende a subida das laterais do Flamengo, ou dos laterais do Flamengo. E aí, quando você não consegue fazer essa bola chegar no pé dos dois jogadores de meio de campo, não consegue rodar essa bola, fica essa sensação de que estou sendo pressionado. Que foi o que aconteceu no jogo, na reta final do jogo do Vasco. O Vasco, depois do gol do Robert Renan, do zagueiro, o Robert Renan, que eu pensei no Renan Lodge, que a gente viu a imagem, que jogou muito, por sinal, hoje com a camisa do Galo. Depois a gente vai falar sobre isso, que eu achei bem interessante a comemoração dos jogadores do Galo, o banco de reserva e tudo mais, isso mais pra frente. Mas em relação ao Flamengo, acho que a ideia do Leonardo Jardim que não funcionou. Quando ele entra com esses jogadores em campo, os jogadores não conseguiram sustentar a bola. E o Vasco já estava numa outra rotação. Os jogadores do Vasco que entraram, a gente está falando aqui de rotação, entraram muito mais ligados do que os jogadores do Flamengo. Mas, é o que eu falo. Uma coisa é você ter posse de bola no campo adversário, como nós estamos acostumados a ver o Flamengo fazer muitas vezes. Quando está vencendo o jogo, o Flamengo vai e tem posse de bola no campo adversário, tem muita qualidade, força física. Então, outra coisa é você ver um time tendo posse de bola no campo defensivo. Isso convida o time adversário. Uma coisa é você entrar com o De La Cruz, com o Saul, para você ter posse de bola no campo contrário. Por isso que eu acho que tem o dedo do treinador nesse dia de hoje. Sabe assim? E o Vasco não é aquele jogo que se espera do Flamengo, mas o Vasco foi muito bem no jogo. Começou o jogo, o Pedro faz 1-0, o Vasco teve oportunidades, finalizou, inclusive em certos momentos, o Vasco tinha finalizado até mais que o Flamengo. O Vasco finalizou mais que o Flamengo no jogo. Exatamente. Depois, no segundo tempo, o jogo estava meio que igual, não é que o Flamengo estava superior, como estava, por exemplo, contra o Galo, ou até contra o Fluminense. Ele só tinha mais qualidade. Quando ele chegava, você via que a qualidade aflorava. Exatamente. Mas o Vasco... E aconteceu o pênalti, pênalti meio que sem querer, mas acabou sendo pênalti. O Flamengo faz 2-0 e dali pra frente o Flamengo parou de atacar. O Flamengo falou, não, parou de atacar, essa é a verdade. Tem uma hora que o Bruno Henrique pega uma bola no ataque. Os dois gols saíram cedo, né? Exatamente. O Bruno Henrique pega uma bola no início de cada tempo. O Bruno Henrique pega uma bola no segundo tempo assim, ele tá sozinho, ele tenta, sabe, ele velocizou a jogada, dá um tapa em 3 zagueiros do Vasco, em 3 defensores do Vasco, sozinho. E a gente não tá acostumado a ver o Flamengo assim. Porque é um duelo desigual, né, gente? É um duelo desigual. Não tem as dúvidas, o Flamengo... Mesmo sem Carrascal... Sejamos realistas. Arrascaeta e Paquetá hoje, os 3 desfalques. É um duelo desigual. Com certeza. E aí o Vasco conseguiu equilibrar isso com... Entra o que o Dena acabou de falar. Coletivo não seria... A gente está falando que é o melhor elenco, ou um dos melhores elencos que tem no Sul-América, que está do mundo. Então, assim, 3 jogadores que fazem diferença com o time, mas se é um elenco bom, quem vai entrar tem que dar conta do recado, senão... Eu achei muito inteligente a proposta de começo de jogo do Renato. Porque ele vem com dois laterais, né, para fechar um lado bom do Flamengo. Ele vem com Bremer e David, ou seja, um atacante, um de lado, eles trocando quase sempre nesse primeiro tempo. Mas não deu certo. Em certo momento tomou o primeiro gol, depois tomou o segundo. Só que ele conseguiu recalcular a rota quando ele traz o Adson. Quando ele tira o PH e põe o Adson para abrir o jogo, como o Dena falou, e aí muda-se o Vasco. Aí entra, o Nuno entra bem, o Spinelli entra bem. Os jogadores que entraram nessa rotação, o Andrés entra bem. Andrés Gomes. Porque todo mundo estava esperando o Andrés como titular, mas o desgaste foi falado, tá? Então, essas substituições que o Vasco tinha, que a gente brinca, a carta da manga do Renato, foi muito bom. E aí o gol aos 38 deu uma bagunçada no Flamengo, porque o Flamengo não esperava tomar o gol naquele momento. E, na minha opinião, acho que o Rossi falha. Porque o Roberto Renan cabeceia quase dentro do gol.
O goleiro ali tem que dar um grito, sair socando. Tudo bem que tem a falha de tempo de bola do zagueiro do Flamengo, mas ali é a área do goleiro. Léo Ortiz. É o Léo Ortiz ali, é a área do goleiro. Sai socando ali, gritando. E aí depois, sim, o Flamengo tentou, com essas substituições, tentou controlar o jogo. Aí já era tarde. A gente sabe como que é isso. Depois que o time adversário consegue um gol da forma que foi, para você retomar a partida num clássico, não é fácil. Só dar uma informação de Vasco e Flamengo. Vocês consideram uma vitória do Renato sobre o Léo Jardim hoje? No embate dos técnicos? Considero. Embate dos técnicos, sim, apesar de ter sido empate o jogo. Ele entendeu, eu acho que o Bremer penso que o Bremer está numa rotação diferente dos jogadores do Vasco. Para mim é um grande jogador, mas que pelo menos hoje estava nulo dentro de campo. Depois da saída dele, o Vasco também melhorou bastante quando entrou o Spinelli, dando mais mobilidade, tentando fazer mais coisas, sabe? Mas eu acho que nesse duelo de treinador o Renato levou, até porque as trocas do Renato fizeram a diferença direta com os gols, né? Se você, Felipe, se a gente acompanhar os times que deram trabalho para o Flamengo, desde a época de Felipe Luiz, eram os times que lutavam muito sem bola, diminuíam muito o espaço sem bola, não deixando o Flamengo pensar. Se você pegar os duelos do Clássico Carioca, o Vasco sempre estava ali tirando o Flamengo da zona de conforto. A maioria das vezes que os times que enfrentaram o Flamengo, entendendo que o Flamengo tecnicamente é melhor e a gente precisa ter esses duelos, né? Ser mais firme nesses duelos, consegue tirar o Flamengo da zona. O segundo tempo, para mim, ficou nítido. Depois que o Robert Renan faz o gol, esses combates, esses duelos de bola dividida, normalmente o Vasco levava vantagem. Por isso que o Flamengo não se sentiu confortável no segundo tempo. Fiquei com a impressão também que o Flamengo estava acomodado, se acomodou. Fez 2-0 e achou que o jogo estava ganho. O Richarlison lembrou bem. O primeiro gol do Vasco foi aos 38. E aí eu aproveitar até perguntar para vocês. Às vezes não acontece, não é querendo defender o técnico do Flamengo, não é isso. Mas às vezes não acontece do time mesmo dentro de campo se acomodar e recuar e achar que o jogo já está ganho. Mas, Abel, esse é o meu ponto. Sem ter sido uma ordem do técnico para recuar? Mas esse que é o meu ponto das alterações. Queria até perguntar para os jogadores. Até no subconsciente. Você tá lá, pega o São Paulo de 98, Dena. Aí tá 2-0, um clássico. Aí você tira Raí, você, França. Não passa um recado, o jogo acabou, gente. Vou descansar meus cobras aqui. Tá 2-0, acabou o jogo. Até subconsciente, não passa esse recado também pro elenco? Então, mas eu acho que no caso do Flamengo não, por causa da qualidade dos caras, Rizek, tem. É isso que eu tô tentando... Sinceramente, porque assim, quando que você vai pensar... Quando tá um 4-0 da vida, desculpa, quando tá um 4-0 da vida, aí beleza, mas 2-0... Porque o Jorginho, ele tava mandando no meio campo. Exatamente. Mandando no mas meio eu acho campo. que ele tirou o Jorginho porque o Jorginho cansou. Até falou na transmissão, o Jorginho cansou, foi uma situação de ter tirado o Jorginho, porque o Jorginho cansou. Não porque... mas eram 36 do segundo tempo. De fato, depois o Jorginho E aí o time saiu, assim, ó... Eu ia falar assim, o time... Exatamente, o Jorginho Tava 10 mandando minutos de meio campo. jogo. Agora, Eu acho que é muito mais mérito do Vasco do perfeito, que perfeito. mérito do Ganho de Flamengo. 2-0, pode ter certeza. A gente olha 2-0, os profissionais é sempre assim, desde a base. Tá ganhando de 2-0. Primeiro tempo, segundo tempo, 2-0 é um placar. A gente sempre fala, é um placar mentiroso. Se fizer 1-0, bota os caras no campo. Se fizer um gol, bota os caras no jogo. Esse é um detalhe, ó. Aos 23 minutos, o Luiz Araújo e o Samuel Lino saem. Para mim, esse é um detalhe importante. Porque Correram são dois... pra caramba os dois, hein? E além do mais, eu acho cedo você tirar dois jogadores que te dá essa profundidade. Também acho. Então, eu acho que essas decisões... Chamaram o Vasco. Porque se você tira dois jogadores aí, ó, aos 36... E tira exatamente. Entendeu, Você Felipe? tira a profundidade. Perfeito. Aí eu acho que é muito cedo. Pô, mexe lá com 30, Olha lá, com saiu 35. aplaudido. Ele jogou muito, ele jogou muito. Mas olha, ele tá esgotado. Tá pô. esgotado. O Jorginho Tá jogou esgotado. muito, como sempre, né? Ele tá esgotado. O Pedro da mesma forma. O Pedro já tinha feito uma jogada individual na beira, lá na entrada da área do Vasco. O Pedro saiu Ele com cai, câimbra. puxa ele puxa a ponta do pé e tal. Ali ele fica mais. Ali acho que ele ficou mais uns 10 Mas, Dena, você falou uma coisa assim que, cara, matou a charada. De fato, assim, quando você tira dois caras que dão profundidade, caras velozes, né? Que botou só um, que é o Bruno Henrique, mas quem? Ficou só o Bruno Henrique com velocidade ali na frente, né? Então os outros eram caras que tinham mais posse de bola. Mas como você não tinha posse de bola no campo rival, você convida o time adversário a te atacar. Agora, cenas pra história, porque a gente tá vendo um estádio aí comemorar a vitória, né? Exatamente. Time, torcida ali, com os jogadores saindo, sendo aplaudidos. Ganharam o clássico. Faltou combinar com o Vasco. Faltou combinar com o Vasco. Mas assim, a alteração ali, as alterações, nesse caso do Luiz Araújo e também do
do Lino, né? Do Samuel Lino, aos 23 minutos, ali, para mim, é um time equivocado do treinador. Mas eu tô com o Richarlison nessa também, assim, tem que dar muito mérito ao Vasco. Porque a gente fica nessa situação, até quem está nos acompanhando pode achar, mas estão tentando fazer para mostrar que o Flamengo que errou. Não. Muito mérito do Vasco. Não é qualquer time que vai para cima do Flamengo, que nos minutos finais vai lá e consegue fazer 2 gols no Flamengo. Porque o Flamengo é um time difícil. Cara, eu acho que pouquíssimos times, eu não tenho dado aqui. Exatamente. Mas pouquíssimos times devem ter mais finalização que o Flamengo. Muito mérito de do Vasco. brasileiro. Teve coragem. Exatamente. O Vasco teve coragem, correu risco. Correu risco de tomar 3, 4. O Renato não ficou com medo de tomar 3, 4. Tá carioca demais. Ele abriu o risco agora, né? Eu também vi aqui, mas saiu automático. Tá carioca demais. Mas é isso. Então, assim, o Vasco correu risco. E aí é mérito do Flamengo, é mérito do Renato, cara. O Renato abriu o jogo, colocou o Adson, que vem jogando bem, vem entrando bem nas partidas. Trocou o Rojas, que pra mim a cada jogo tem melhorado. É um jogador Bom interessante. jogador, hein? Ele dá um chute de fora da área. Jogador, hein? Impressionante o quanto ele tem essa característica. O Andrés não foi titular, todo mundo sabe porque ele teve uma pancada no jogo passado, então estava meio com dificuldade, aí precisou dele, entrou mais uma vez bem. O Spinelli é um jogador que é centroavante, precisa de um peso na área, é brigador. É argentino, tá ali, brigou. Então, assim, as substituições do Vasco deu resultado, cara. O Vasco foi valente, foi guerreiro, foi resiliente, não ficou com medo de tomar o terceiro. Se expôs. Mas dentro daquilo que o Dena falou, quando você já não tem mais essa válvula de escape, esses 2 jogadores de ponta, de lado, você perde a profundidade. Então, quando o Flamengo tinha bola, era um jogo mais curto, mais de aproximação. Com o De La Cruz, com o Saul, Tu vê o Piton, tu vê o Paulo Henrique, você vê os caras tudo lá na área. Avançaram. Tudo lá na área. Eles colocaram o Flamengo, realmente, o Flamengo estava todo mundo para trás, na linha defensiva, todo mundo. Na hora, por exemplo, que o Abel citou aqui, bem citado, do cruzamento, que o Wallace Renan, ele não sai, tá todo o Flamengo atrás. Inclusive ele, que é um ponta, tá ali atrás. Aliás, não deixaram o Hugo Moura cabecear sozinho, exatamente. Não foi um bom jogo também do nosso lateral de seleção, Alexandre, né? Não foi um bom jogo dele não. Mas ele é... Cara, com todo ele é um nota 6 sempre, com né? todo respeito, assim, ele é regular. É no setor dele. Ele não faz um jogo muito fora da média e ele também não mas faz vai jogar um a Copa jogo do Mundo, muito né, cara? ruim, Você espera de um jogador que vai jogar a Copa do Mundo... Mas ele é regular. Nesses últimos Eu acho ele jogos, regular. Ele tem sido muito ajudado pelo Samuel Lino. Mudou muito a percepção dele de esforço, porque o Samuel Lino volta, combate, dá bote, então ele não fica totalmente sozinho. Mas quando